olá, muito bom dia a você que já está com a gente aqui no Mais Saúde Band. No programa de hoje o assunto é câncer. A gente vai falar sobre câncer de próstata, câncer de pênis e também tudo sobre câncer de intestino no mês Março Azul. É isso, fica com a gente que tá só começando. E para falar sobre câncer de próstata e câncer de pênis, já com a gente aqui o urologista Dr. Rafael Alvarenga. Muito obrigado por sua presença. A gente vai esclarecer então pontos importantes, não é isso? Claro, com certeza. Eu que agradeço aqui o convite, estar aqui na presença de vocês para levar informação de qualidade para a nossa população. Para mim é sempre um prazer. E eles precisam realmente de orientação, de informação. Por muitas vezes, casos acontecem exatamente por isso. A gente fala primeiro sobre câncer de próstata. A gente sabe da incidência no Maranhão, no Brasil. Qual seria, então, o principal fator, se é que existe? Tá. A informação, o importante a gente falar e que alerta a população é a quantidade de pessoas que vão a óbito por conta dessa doença. No último ano, nós tivemos 71 mil mortes por câncer de próstata. Aqui no Brasil ou aqui no Maranhão? Brasil. Aqui no Brasil. No Maranhão, foram mais ou menos 1.860 mortes pela doença. Então, o que a gente alerta a população é fazer o diagnóstico precoce, porque não há nada que a gente possa fazer ainda que possa evitar que o homem tenha o câncer de próstata. Mas se nós identificarmos esse problema na fase inicial, as chances de cura são de até 95%. Agora, doutor, falar para o homem, prevenção é algo um pouco mais complexo. O homem não costuma ir ao médico, ele só vai quando tem sintoma. E o câncer de próstata e outros cânceres só aparecem sintomas quando está o estado já avançado, não é isso? Agora, esse Novembro Azul ajuda bastante. Exatamente. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, se você está aguardando aparecer algum sintoma para você procurar orientação médica, você está indo muito tarde à consulta. Então, é fato a gente deixar esse alerta. Se aparecer algum sintoma, é porque essa doença já pode estar muito avançada. Preconceitos, obstáculos para passar, então superar, o homem ele sabe que existe um exame que é específico para a identificação do câncer de próstata, mas tem avançado nisso. Como é que tem sido, então, vamos falar então dessa prevenção? O homem chega à unidade de saúde, que tipo de exame é necessário, como é que está essa situação em relação ao avanço para detectar a doença? Bom, quando o homem nos procura para fazer o diagnóstico, para fazer a prevenção do câncer de próstata, nós lançamos mão de alguns exames. Primeiro, a gente conversa com ele, identifica o problema, se ele tem algum sintoma ou não. A gente faz o histórico familiar, que isso é muito forte, né? Homens que têm pai ou algum parente do primeiro grau com a doença, eles têm o dobro de chance de ter o câncer de próstata, então esse é um fator muito importante. Além de realizarmos exames de sangue, como o famoso PSA, tá? E também uma ultrassom, em alguns casos nós fazemos a ressonância da próstata. O toque, né? O toque retal, que é algo que gera ainda muito tabu, muita desconfiança, muito preconceito, é algo que a gente deixa para alguns casos selecionados, né? O toque já foi muito utilizado. Muito provavelmente ele nunca vai deixar de existir, porque é algo que está na palma da nossa mão. Nem toda unidade de saúde, nem toda cidade dispõe de uma ressonância, de um médico especialista. Então, se você tem aquele acesso à saúde e o toque é a opção que tem, então é ele que vai ser feito. Então, primeiro, chega à unidade, tem a conversa prévia, sabe-se se ele teve ou não teve na família um caso, esse é um ponto primordial, não é isso? Exatamente. É um fator que é importante, saber se na família teve. Mas se não teve, ele tem a chance de ter o câncer? Se não teve, todo homem ele tem uma chance de ter câncer de próstata. Existe um estudo que ele mostrou que se todo homem vivesse até os 100 anos de idade, todos os homens teriam câncer de próstata. Como que identificou isso? Pessoas que fazem autópsias de corpos de pessoas que morriam por outras causas, tipo um infarto, um AVC, e a gente ia lá, examinava a próstata e tinha lá um câncer naquela próstata. Então o homem tinha, mas não sabia. Então ele vai ter, em algum momento da vida dele, isso pode acontecer.
E como fazer, doutor? Já que ele vai ter a doença, ele já tem que se prevenir, ele tem como, por exemplo, barrar o crescimento, então o aparecimento, tem algo que possa prevenir aparecimento ou não? Tá, essa é a principal mensagem que a gente deixa. Se você faz aquele acompanhamento anual, tem o seu urologista de confiança e você faz esse acompanhamento, muito provavelmente essa não é uma doença que você vai padecer por ela. Se você identificar ela na fase inicial, porque nós dificilmente, aquele paciente que consulta anualmente, a gente vai encontrar uma doença avançada nele. Isso acontece quando? Aquele homem que geralmente é a filha que chega, a esposa, doutor, trouxe aqui meu pai, que ele não consulta, tá, vai urinar e eu vi sangue lá no vaso. Eu quero saber o que que ele tem. Aí a gente vai lá e identifica a doença, já está avançada e infelizmente já não tem muito o que fazer. Mas se o seu pai, o seu tio, o seu esposo é aquele homem que consulta anualmente, faz o exame, e identifica aquilo de forma precoce e nós conseguimos fazer o tratamento em tempo hábil, essa doença não vai tirar a vida dele. Tratamento. Existem tratamentos avançados no Maranhão, no Brasil? Como é que está essa questão de tratamento? Porque as pessoas, como o senhor falou, avançado já não tem mais jeito, mas tem um paliativo também, não é isso? Exatamente. Em razão de ser uma doença muito prevalente e que leva muito ao óbito, consequentemente ela é muito estudada e há um investimento muito grande no seu tratamento para que a pessoa se recupere, trate e se reabilite dessa doença. Então, aqui no Brasil, no mundo, aqui no Maranhão, em São Luís, nós temos o melhor tratamento para o câncer de próstata. Aquilo que é feito no mundo é feito aqui, que é a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica hoje ela é a grande moda e o grande avanço para o tratamento da doença. A cirurgia convencional, que é aquela que faz um corte na barriga, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, as três tratam da mesma forma o câncer. Só que o tratamento mais avançado hoje, com certeza, é a cirurgia robótica e ele dispõe sim aqui em São Luís. E que unidades privadas? Na rede privada, a rede DASA, né, que é o Hospital São Domingos, e em breve também na rede DOL UDI também vai ter a cirurgia robótica. O que comemos adianta atividade física? Aquele acompanhamento que a gente já sabe, muitas pessoas são sedentárias, o homem só vai mesmo porque a esposa acaba puxando, inclusive. Isso ajuda na prevenção e também no tratamento, na continuidade da saúde positiva? Sim, com certeza. Se a gente tem um homem que ele tem hábitos saudáveis, não fuma, não abusa de álcool, não ingere alimentos muito gordurosos, com certeza esses homens vão ter um prognóstico bem melhor da doença, né? Recente, eu vi um trabalho de um colega brasileiro que trabalha nos Estados Unidos e ele trata câncer de próstata em homens super obesos. Então, uma coisa é você fazer um tratamento em um homem de peso de 60, 70 quilos e fazer isso num homem de 150, 180 quilos. É totalmente diferente. Então, os hábitos saudáveis, a alimentação, tudo isso contribui para um melhor resultado no tratamento. Doutor Rafael Alvarenga, vou fazer uma pausa rapidinho, porque também a gente vai trazer uma reportagem aqui sobre câncer, mas é câncer de intestino. A Sara Costa acompanhou, então a gente vai direto à Rede Dom com a Sara Costa. É isso, Daniela, a gente está no mês de março, campanha aí prevenção do câncer intestinal. E para falar melhor sobre este assunto, eu converso agora com o doutor Bruno Barreto, ele que é proctologista. Seja muito bem-vindo. E eu começo a perguntar o que é a doença. Câncer de intestino é uma doença muito comum hoje na população. É o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, tanto em homens quanto mulheres. Ele é o câncer que ele vai acometer o intestino grosso e o reto. Doutor, e existem sintomas dessa doença ou esses sintomas eles só aparecem depois que está aí em um estágio avançado? Existem sintomas que são sintomas comuns com outras doenças, que são até com doenças benignas. Sintomas que podem acontecer são dor abdominal, distensão, o paciente tem sangramento pelo reto. São sintomas que eles se confundem com outras doenças que são doenças benignas. Então, por isso é importante a prevenção e o rastreio para você diagnosticar de forma precoce ou até mesmo prevenir que essa doença venha a acontecer. Perfeito, doutor. E como é que as pessoas, a população, ela pode identificar essa doença? Ele vai identificar através desses sintomas. Não necessariamente quando você tem um sintoma desse, você está com câncer coloretal, com câncer de intestino. Mas é importante que sempre que você tem algum sinal ou sintoma desse de alarme, dos que eu citei, você procure a ajuda do profissional, do especialista, do coloproctologista, para investigar e de repente diagnosticar ou descartar e mesmo prevenir que você tenha essa doença.
Perfeito. A partir desse momento, né, que é identificada a doença, como é que é feito o tratamento? O tratamento do câncer de intestino, ele é cirúrgico. Uma vez que você diagnostica o câncer de intestino, o tratamento vai ser cirúrgico. A cirurgia vai depender do local do intestino que for acometido. O intestino grosso, ele tem alguns segmentos. Dependendo desse segmento, você vai ressecar, você vai retirar uma parte do intestino ou outra parte do intestino. Vai depender muito de como você diagnosticou, de qual estágio da doença ela foi diagnosticada. Algumas vezes a doença ela pode ser diagnosticada em alguns estágios que você pode precisar fazer uso de quimioterapia, radioterapia antes da cirurgia. Depois você vai ser realizada a sua cirurgia e posteriormente à cirurgia, em algumas circunstâncias também pode ser necessária a quimioterapia. Então, isso vai depender muito, vai variar de quando foi diagnosticada a doença. Mas o tratamento ele é cirúrgico, uma vez diagnosticado o câncer de intestino. E se a gente comparar o Maranhão com o resto do país, como é que está a situação aí com relação à tecnologia que é adotada para o tratamento dessa doença? O Maranhão ele segue o padrão nacional, também é uma doença muito prevalente aqui no Maranhão. E o tratamento ele é feito da mesma forma. Tem 3 modalidades principais hoje de cirurgia. A cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, onde você abre a barriga do paciente para poder fazer o procedimento. Tem as cirurgias minimamente invasivas, que hoje aqui no nosso estado, as 2 principais são a cirurgia videolaparoscópica, que é com a videolaparoscopia, que você faz aqueles furinhos na barriga do paciente e você trata a doença dele, ou a cirurgia robótica, que já é um avanço também no estado e já é uma realidade dentro do nosso estado também. Perfeito, doutor. Só mais uma questão, tem como prevenir, como evitar essa doença? Ela é uma doença que, na maioria das vezes, ela é considerada esporádica, ela ocorre de forma esporádica. Mas o histórico familiar ele é muito importante. Então, a prevenção do câncer de intestino, o câncer de intestino ele pode ser, se você fizer o rastreio de forma correta, até 90% dos casos podem ser evitados. Então, a forma correta de se prevenir é você realizar a colonoscopia, que é o exame de rastreio e prevenção do câncer de intestino, a partir dos 45 anos, independente de qualquer sintoma que você tenha. Agora, se você tem um histórico familiar, um parente de primeiro grau que já teve câncer de intestino, você pode ter que fazer esse exame de uma forma mais precoce. Então, vai variar muito de acordo com essas variáveis, idade, sintomas, histórico familiar, tudo isso vai influenciar diretamente no tempo de rastreio e prevenção. Mas é uma doença que ela é muito evitável. Então, se você fizer o rastreio de forma correta, até 90% dos casos vão ser prevenidos ou podem ser diagnosticados de forma precoce. E quanto mais precoce você diagnosticar a doença, maior são as chances de cura. É um câncer que ele tem uma taxa de cura muito elevada quando diagnosticado de forma precoce. E aqueles que fazem o rastreio de forma correta, a gente consegue identificar as lesões precursoras, que são aqueles pólipos, aquelas lesões que podem vir a se transformar num câncer em 5 a 10 anos. Por isso a importância da colonoscopia e da periodicidade de você fazer a colonoscopia. Isso, doutor, muito obrigada. Dani, eu volto com você. Lembrando que a gente está no mês de Março Azul, mês de conscientização e também prevenção aí da doença de câncer de intestino. Eu volto com você. Obrigada, Sara. A gente continua aqui falando com o Rafael Alvarenga, doutor urologista, para falar sobre câncer de próstata, câncer de pênis. Agora a gente vai então para o câncer de pênis. Maranhão tem uns dados que não são muito interessantes, a gente não se glorifica por conta disso, mas o Maranhão tem um mau costume, da falta de higiene, não é isso, doutor? Exatamente. O câncer de pênis, no Brasil, ele representa, em porcentagem de cânceres no homem, 2%. No Maranhão, isso sobe para 6%. Então, é uma doença muito prevalente e incidente aqui na nossa região. Muito por conta dos seus fatores de risco, como, por exemplo, baixas condições socioeconômicas e a falta de higiene, falta de informação, falta de acesso à saúde. Aqueles homens que têm verrugas na região genital causado pelo vírus HPV e homens que nunca foram submetidos ao tratamento da fimose. Esses juntos são fatores de risco que levam o homem a padecer sobre o câncer de pênis. Agora, a identificação, diagnóstico, é da mesma forma como o câncer de próstata? Tá, o diagnóstico do câncer de pênis ele é um diagnóstico clínico, né? Se existe alguma ferida, uma vermelhidão no pênis,
uma verruga, algo que não sarou dentro de 1 mês, 30 dias... Então é sintomático, esse é diferente. Esse é sintomático. Não, o câncer de pênis não é uma doença silenciosa. O homem ele tem que ter uma ferida que ela não cicatriza e que ela é candidata a gente fazer uma biópsia, né? Então, o diagnóstico clínico, a gente identifica uma doença que o urologista ele já tem o hábito de olhar e identificar e ele consegue dar o diagnóstico visual ali no exame clínico. E esse paciente a gente faz uma biópsia, tira um pedacinho, manda para exame e ali sim confirma o problema. E dependendo do que vier nessa biópsia, é o que determina o que a gente vai fazer com esse paciente. Se a gente vai tirar só a pele, se a gente vai tirar a cabeça do pênis ou se vai tirar o órgão inteiro. Doutor Rafael Alvarenga, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre tratamento, o avanço que tem aqui em relação a esse tipo de tratamento no Maranhão é já já. A gente espera você aqui.